Bom, já falei, voltando aqui, né, retomando o raciocínio. Agora são 1h56. Eu vou tentar segurar o vídeo aí. Vou parar de cortar ele em 20 minutos, é que eu pensei que o outro já estava mais extenso. Mas eu vou fazer esse aí até no mínimo às 2h35, então. Vamos lá. Voltando ao raciocínio. Expliquei aqui o que todos esses submenus do grupo configuration, né? Agora vamos lá pro grupo monitoring, que é o que interessa. A gente já adicionou os nossos hosts aqui para serem monitorados. Então, já que eles já estão adicionados, o monitoramento já está funcionando. Aqui no dashboard do monitoring, ele mostra para a gente por grupos. Por exemplo, aqui, host status, né? Aí ele tem o grupo Linux Servers. O meu grupo Linux Servers, ele está me dizendo que tem um host que está sem problemas, 0 hosts com problemas, o total de um host, que é o nosso servidor Ubuntu. Ele está no grupo Linux Servers. No grupo Windows Servers, existem 2 hosts sem problemas, 0 hosts com problemas e há um total de 2 hosts, que são os nossos 2 servidores Windows. Eles estão adicionados nesse grupo. E eu tenho um outro grupo aqui, que é um grupo chamado Zabbix Servers, que é a mesma coisa do Linux, que ele tem um host adicionado nesse grupo, que não tem nenhum problema, 0 com problema e o total de 1, que é o mesmo servidor Linux. Ou seja, esse servidor Linux, que é o Zabbix também, ele está nos 2 grupos, ele está no grupo Linux e no grupo Zabbix. Não tem problema, não tem limite de adicionar hosts em grupos, tá? Se nós viermos aqui no nosso host Zabbix Server, a gente vê que ele está adicionado nos 2 grupos, ó, no grupo Zabbix Server e no grupo Linux Server. Então esse é o nosso host, ele está em dois grupos, ele vai aparecer lá nos 2. Não tem problema de adicionar em mais de um. É só o agrupamento. A diferença é que ele vai aparecer nos 2 grupos, no agrupamento de Linux e no agrupamento de Zabbix Server. Tá, aí aqui embaixo ele mostra os últimos 20 incidentes. Aí tem lá no events found, porque não teve nenhum incidente que ocorreu. Então ele não tá dizendo que tá tudo bem. Não tem nada acontecendo. Bom, esse daqui é a nossa parte de monitoramento. Eu vou começar a fazer eu vou disparar um backup aqui no nosso servidor Linux, para depois mostrar para vocês o comportamento do disco, tá? Então eu vou aqui, ó, cd, opa, já foi, cd espaço barra home. Aqui dentro da pasta home eu vou criar uma pasta mkdir chamada pasta mesmo, vai. Deixa eu entrar agora nessa pasta que eu acabei de criar e está vazia. Então eu vou dar o comando tar, que é o comando que faz a compactação de arquivos e pastas. Os parâmetros C, que é o que vai criar uma compactação. O Z, que vai ser compactado usando o Gunzip, né? Que é um zip mais que ele faz uma compactação mais rápida e mais leve. CZ, o V, que é o modo verboso, que vai me mostrar o que ele está compactando, e o F, que é para compactar tudo isso em um arquivo só. Espaço, onde que eu vou compactar tudo isso? No destino, né? Vai ser no barra home, barra pasta, barra backup, aí a extensão, ponto .tar, ponto .gz, gz de Janzip. E o que eu vou jogar dentro dessa compactação? Vai ser o diretório barra etc todinho, vai ser o diretório barra var todinho, o barra usr, o barra proc, não, proc não, que o proc é muito pesado, o barra opt, o barra bin, vou jogar aqui também no meu backup, e o barra média. Bom, deixa aí, ele vai ficar fazendo aí a compactação. Como está no modo verboso, ele está mostrando para mim arquivo por arquivo que está sendo adicionado à compactação. Deixa ele rodando aí, a gente já vai entender, eu já vou mostrar o porquê disso. Tá, aqui em monitoring a gente tem o dashboard, né, que eu acabei de mostrar, que é a telinha inicial dos Zabbix, que tem essas informações.
Depois a gente tem o submenu Overview, que é um overview geral mesmo dos monitoramentos dos hosts. Aqui em cada coluna são os hosts que a gente tem monitorados, né? O AD, o ISA. Vocês notam que eles sempre aparecem com o nome que a gente definiu lá, né? Então aqui o monitoramento do AD, do ISA e do próprio servidor Zabbix. O verdinho está tudo bem, amarelinho é alerta, vermelhinho é problema. Por que não tem verde em todos, né? Porque o verde é só para aqueles que são válidos. Por exemplo, esse daqui, ó. Se o espaço em disco disponível está menor do que 20% no volume barra. O volume barra só existe no Linux. Então ele fica apagado aqui para os Windows e fica aceso para aquilo que é servidor Linux, que é o nosso Zabbix. Está verdinho porque não está menor do que 20%. Agora, por exemplo, o espaço em disco livre menor do que 20% no volume C, dois pontos. Aí aparecem para os dois Windows, mas para o Linux não existe porque C dois pontos é só em Windows que existe, né? Então, por isso tem essa diferença aí do que está aceso e do que está apagado. Mas a gente pode ver que todos aqueles que estão acesos no monitoramento está tudo verde dos nossos hosts. Então esse overview aqui é os checks, alguns checks que ele faz, né? E como que está a situação desse check, né? Aqui é tudo para servidor Zabbix, ó. Zabbix Puller, Zabbix Note, Zabbix Java Puller Process. O pool de processos do Java dentro do Zabbix, como que está? Se está consumindo mais do que 75%. Então tem tudo esses monitoramentos aqui, esses checks que aparecem no overview. Aí aqui em web é para a gente monitorar um servidor web na nossa rede. Se você tem um IS com o site da empresa, com um intranet, um SharePoint, um Apache, qualquer coisa do tipo, você pode monitorar ele aqui, né? Atualmente não tem nenhum adicionado, nenhum configurado, né? Mas ele também faz o monitoramento aí desse servidor web. Se você tem um servidor Apache com o site da tua empresa, porque como o Apache geralmente a gente coloca no Linux, né? É mais compatível com os Zabbix. Então aí ele vai te falar, esse servidor, como que está o uso de memória, o uso de processamento dele, quantos acessos ele teve na última hora, qual a página que foi mais acessada. Dá pra ver tudo isso daí se a gente tiver adicionado aqui um servidor web. Bom, aí a gente tem o próximo submenu aqui, Latest Data, são os dados recentes, né? Aí aqui ele mostra cada item, né, do monitoramento de cada host. A gente tem os itens dos nossos hosts Windows e os itens dos nossos hosts Zabbix do Linux, que é o Zabbix Server. Aí aqui, por exemplo, sobre processamento, a gente tem 3 itens a serem monitorados. Se eu expandir, eu consigo ver quais 3 itens são estes, né? Carregamento de processos no último minuto de criticidade, nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos. Beleza. Sistemas de arquivos. Criticidade de leitura, o desempenho de leitura, né? O tamanho de requisições. Último valor coletado, a alteração que teve e um gráfico disso tudo. Tá zerado porque o nosso servidor está parado, não está tendo atividade praticamente, né? Porque a gente não está numa rede com vários usuários trabalhando nele, então vai ficar zerado. Aí tem aqui, ó, leitura de bytes por segundo dos arquivos, né? 0 bytes por segundo, porque o nosso servidor realmente está parado. Espaço disponível no C, aqui, ó, Free Disk Space on C. Tá aqui, ó, 34 GB que tem livre no C. A gente pode fazer um teste com isso também. Em File System, essas coisas. Em General, ele fala aqui, ó, informações do sistema. Aí tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo expandir, não, né? Ele dá algumas informações do sistema. E há quanto tempo o sistema está ligado? Ó, ele já está ligado a 1h23. Ok. Memória. Quanto de memória livre? Ó, tá com 1.69 GB livre. A nossa máquina virtual tem um total de 2 GB, né? Pelo menos aqui no meu computador. Então ele tá com 1.69 livre. Se você tiver mais aí no teu, ou se tiver menos, vai aparecer outro valor aqui, obviamente. Network Interfaces. As interfaces da placa de rede.
Aí tá falando aqui que tem a placa de rede de entrada e saída, ó, de incoming network traffic e outgoing network traffic. Na placa de rede Intel e na MS TCP Loopback Interface, ou seja, é a placa de loopback, que é o IP de localhost, e a placa Intel, que é a nossa placa de rede mesmo do servidor. Aí tem aqui, ó, como que está o tráfego, tem um gráfico disso também, do tráfego de rede, eu posso ficar monitorando isso, tanto de entrada e de saída. Sobre o sistema operacional, o número de threads que estão em execução no momento, 405 threads. Sobre performance, tudo zerado porque o nosso servidor praticamente não está tendo atividade, nem na leitura de arquivos em bytes por segundo, nem no carregamento de processos, nem na criticidade aí do disco. Então tá tudo bem aí, nosso servidor não está tendo atividade, ele não tem muito do que reclamar. Deixa eu recolher isso daqui que já está ficando bagunçado. Aí a mesma aqui em processos, o número de processos que estão em execução no nosso servidor. E os Zabbix agente é um monitoramento próprio do agente dos Zabbix, né? Ele mostra aqui, ó, agente ping, ele fica fazendo um teste se o agente está ok. Aqui no caso up, né? A cada 1 minuto ele dá uma verificada se o agente está bem. Isso daqui é um bom sinal. Por que ele monitora o próprio agente dos Zabbix? Que é para a gente saber se a nossa informação é atualizada. Se, por exemplo, ele está dizendo que tem 35 processos rodando, mas o agente dos Zabbix já tá fora do ar há meia hora. Então essa informação já está desatualizada, entendeu? Aqui ele já mostra para nós se o agente dos Zabbix está em execução, se está up, né? E aqui tem um gráfico de up e de down desse agente aí, né? Se ele cair ou se ele tiver ok. O nome o hostname que a gente definiu lá no nosso agente dos Zabbix, né? Foi esse, que é o próprio hostname da máquina, que é a identificação dela, e a versão do agente que está rodando. Aí a mesma coisa para o nosso ISA, a diferença é só a placa de rede, que ele vai ter mais placa de rede aqui. Cadê ISA Network Interfaces? Lá tem duas Intels, né? Uma em modo bridge e uma em modo host only, e a de loopback. Então é só isso aí que muda. Bom, essa Intel que está zerada de outgoing, a loopback está zerada nas duas e aqui está zerada em uma só. Opa, essa tá zerada aqui e essa tá com 40 aqui. Deve ser a placa modo bridge, só teve 72 kbps, que foi quando ele tentou pegar um IP ou quando eu fiz a alteração do IP lá, porque eu tô sem internet, então não vai ter saída para fora. Agora a rede interna tem um pouco mais de consumo, porque foi a alteração que eu fiz no arquivo de configuração aquela hora. Mas os outros checks são os mesmos. Aí aqui no nosso servidor Zabbix, processamento, tem um pouco mais completo, porque ele é Linux, então o agente do Linux no Zabbix é mais completo do que no Windows. CPU idle time, CPU interrupt time, ou seja, quanto tempo o tempo que o processador ficou em modo de interrupção. Ficou 0%, zero de tempo, porque o nosso servidor não está tendo muita atividade. Deixa eu ver como é que está o backup aqui. Tá rodando ainda. Tá. CPU I/O wait, ou seja, o tempo de espera para I/O do nosso processamento. Ó, já tem 29% de espera. CPU nice time, o melhor tempo de operação. É mais ou menos isso daqui que ele mostra. Em File Systems, o espaço disponível no diretório barra. Mesma coisa do Windows praticamente. General, há quanto tempo o sistema está ligado, 1h20. As informações do sistema, o hostname. Memória,
memória que tem livre, a memória de paginação virtual que está livre, a porcentagem disso, o total de memória e o total de memória virtual. As placas de rede sobre sistema operacional, placa de rede, incoming, outgoing da ETH0, no OS root boot time, quando que ele foi bootado, qual que é o tempo atual do sistema operacional. Aqui o Zabbix ele está aparecendo com um fuso horário diferente do nosso. Acho que ele está com um fuso horário de Los Angeles, se eu não me engano. Aqui são 2 horas, ele está dizendo que são 5 horas, ele está 3 horas a mais. Ou seja, ele está dizendo que a máquina foi bootada às 3h46, só que na verdade foi bootada à meia-noite e 46, né, para nós aqui no Brasil. Bom, sobre esses vocês estão vendo que cada item que ele monitora, ele tem um gráfico ou um histórico disso, né? Eu vou entrar aqui no gráfico do espaço livre no diretório barra do nosso Linux, que é o que a gente está mexendo nesse momento. Eu cliquei lá no gráfico, aí vocês podem ver que aquele é uma página .php. Por quê? Porque é uma página dinâmica que vai ficar atualizando e alterando sozinha, sem intervenção de alguém. Eu não preciso ficar vindo dar aqui um refresh, um F5, toda vez, para poder atualizar o meu gráfico, né? Como é um PHP dinâmico, ele vai ficar alterando isso automaticamente e vai ficar registrando no banco de dados dele também automaticamente. Aí aqui embaixo a gente tem algumas informações úteis. Por exemplo, last. O último dado coletado é que tinha disponível 13.34 GB livre. Por que eu estou falando livre? Porque esse nosso gráfico é o gráfico de Free Disk Space, ou seja, espaço disco livre. A última informação coletada é que existiam 13.34 GB. O mínimo foi esse mesmo, o mínimo do nosso gráfico, isso na última hora, tá? Aqui você pode ver que ele tem 60 checks, porque ele checa uma vez por minuto. Então a cada minuto ele grava mais um pouquinho aqui do nosso gráfico. Então das 4h15 até as 5h14. Que tá aí o nosso check está caminhando. Que é 1 hora de verificação. Então é o status desse monitoramento que eu estou vendo na última hora. O máximo que tinha era 14.06, ou seja, que foi antes de eu começar o backup, era isso que o nosso servidor Linux tinha de espaço disponível no HD. Vocês podem ver que o 14.06 está uma linha bem estável aqui, ó, bem reta. Porque era o tempo que o nosso servidor estava ligado já, computando esses dados, gravando esses dados, né, sem alteração no HD. Por que eu estou mexendo no HD? Porque eu quero mostrar para vocês como que esse gráfico muda dinamicamente sem atualizar a página. E eu não conseguiria mostrar memória e processador, porque o nosso servidor não está tendo muita atividade. Então o que eu consigo fazer é encher o HD, né, lotar ele com o conteúdo dele mesmo e esvaziar o HD. Bom, aí aqui ele tem o mínimo, né, o último dado coletado já caiu para 3.0.7, ele acabou de atualizar aqui, ó, sozinho. O mínimo, o dado menor computado foi esse valor, o maior foi 14.06 e a média aí é 13.96, se você quiser um dado médio. Bom, eu vou abrir uma outra aba aqui em cima e vou entrar nos Zabbix de novo. Por quê? Eu quero deixar aberto esse gráfico aqui, porque a gente está fazendo o teste já com o HD do servidor. Então eu quero mostrar para vocês como que ele se comporta. tar-xs. Tá, vamos lá, em Relay State Data, onde a gente tá. Aí eu posso entrar aqui também, File Systems, Free Disk Space on C, Graph. Olha lá. O gráfico está bem estático, estão vendo?
Por quê? Porque não alterou o espaço livre nos dois pontos do meu Windows, né? Porque ele também não está tendo atividade nenhuma. Eu vou começar a criar arquivo aqui dentro também para poder ter alteração. Vamos ver se eu acho aqui. Acessórios, opa, ferramentas de sistemas, backup. Criar uma pastinha chamada backup aqui. Vamos iniciar no assistente mesmo, fazer backup dos arquivos e configurações. Vou salvar no C, dentro da pasta backup, como arquivo backup.bkf. Beleza. Estou fazendo backup do meu Windows dentro dele mesmo. Vou abrir uma outra abinha, vou deixar esses dois gráficos abertos. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Se por exemplo, olha como é que já despencou o espaço em disco do Linux. Se por exemplo, lá no Helpdesk, lá no NOC, vocês querem deixar verificando, estão com um servidor do sistema da empresa, onde tem um banco de dados instalado e todo mundo utiliza esse sistema. Só que o pessoal utiliza via TS, então tem que monitorar aí o processamento e o disco desse servidor. Aí você pode deixar uma televisão lá com esse gráfico aberto, para você poder ficar vendo aí durante o dia como que está o comportamento desses recursos. Se está tendo uma sobrecarga ou se está no uso normal do dia a dia. Então você consegue deixar uma telinha aberta aí direto nisso, sem precisar de intervenção humana, sem você toda hora ficar dando um F5 na página, clicando lá no refresh ou qualquer coisa assim. Você pode simplesmente deixar lá aberto rodando o Zabbix, que ele mesmo já vai se tratar de exibir os dados sempre atualizados para você. É só você levantar a cabeça para bater o olho na tela e ver se está tudo bem. É só esse o trabalho humano que você vai ter. Aqui ele está fazendo backup, deixa ele fazer. Bom, monitoring. Aqui então em Laceite Data foi isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Opa, deixa eu só voltar aqui no dashboard rapidinho para mostrar outro detalhe. Ó, notem que ficou amarelo, tá vendo aqui, ó, que tá amarelo o Linux Server. Se eu passar o mouse, ele tá dizendo que tem um warning que tá acontecendo, que é o I/O do disco está tendo sobrecarga no host Zabbix Server. O meu host Zabbix Server tá tendo problema aí. Olha lá, nos últimos 20 incidentes, ele já até apareceu aqui um alerta para mim, um warning. Tá dizendo que às 5h17 ocorreu um problema, que já está durando aí 1 minuto e 54 segundos. E esse problema é o disk I/O que está tendo uma sobrecarga no Zabbix Server. E aí ele ficou amarelo. É claro que ele vai ter uma sobrecarga porque eu estou fazendo backup dele dentro dele mesmo. O extract do backup concluiu, agora ele deve sumir esse alerta daqui a pouquinho. Deixa passar 1 minuto, ele deve sumir. Bom, então aqui ó, ele já vai parar de cair o nosso espaço em disco. O que eu fiz? Eu fiz um backup do Linux dentro do próprio HD do Linux. Então aquilo que estava livre em 14.06 GB foi caindo e agora só tem um livre 9.86. Vocês podem até reparar aqui na esquerda que a escala do gráfico também alterou automaticamente conforme ele foi mudando, porque não ia caber a queda dos 14 aos 9.86 na escala que estava antes. Antes ele estava numa escala de meio giga e meio giga. Tava aqui ó, 15, 14.5, 14, 13.5, 13, 12.5, 12. Então não ia caber aqui no gráfico se mantivesse naquela escala. Então o gráfico ele mesmo se autoajusta
e muda a escala automaticamente para poder exibir na tela uma informação mais precisa aí pra gente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa pasta com backup que eu acabei de criar. Deixa eu dar um rm-rf pasta, porque aí o nosso espaço em disco vai voltar, e aí vocês vão ver esse gráfico voltando a ser os nossos 14.06 que já estava antes. Enquanto isso, ó, o gráfico do Windows está caindo. Ó, a escala dele está aqui: 37, 36, 35, 34. Ele está de giga em giga, né? Cada 1 giga ele muda aqui a escala. Se começar a encher muito, pode ser que ele aumente ainda mais a escala, tá? Porque a diferença vai ser maior. Aqui o alerta que estava ocorrendo ainda está ocorrendo. Agora que acho que é porque eu estou fazendo a exclusão do backup, ó, terminou a exclusão agora. Aqui, ó, o nosso gráfico já começou a crescer. Quando passar o próximo minuto, ele deve voltar ao tamanho atual mesmo dele. Como eu estou fazendo o backup dentro do próprio HD, ele não está consumindo rede. Mas se eu pedisse para o servidor do Linux fazer o backup em um caminho de rede compartilhado, aí a gente poderia ver o gráfico de uso da rede, que também é interessante. Restante estimável, 14 minutos. Bom, do Windows vai ficar fazendo backup aí porque ele é um pouco mais lento. Deixa ele fazendo backup. Enquanto isso, eu vou fazer... Ó, eu vou criar aqui no meu computador físico D2 pontos, Rafael, VMs. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada assim, ó, backup. Essa pastinha eu vou nas propriedades dela, botão direito, propriedades, compartilhamento, compartilhamento avançado. Compartilhar a pasta com o nome BKP. Nas permissões eu vou dar controle total para todo mundo. Aplicar, ok, ok. Em segurança, editar, todos, controle total. Ok, ok. Bom, criei um compartilhamento aqui na minha máquina física chamada BKP, dando controle total para todo mundo. Vou até testar o acesso a esse compartilhamento agora. Executar, barra barra, 192.168.199.1. Aqui, ó, o compartilhamento BKP que eu acabei de criar. Ele existe e já está aqui funcionando. Então eu vou fazer agora do meu servidor do ISA. Vou disparar aqui todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, backup. Avançar, fazer o backup dos arquivos e configurações, todas as informações do computador. Onde eu vou salvar o conteúdo vai ser em barra barra 192.168.199.1. Na pasta BKP, salvar. Opa, BKP vai ser o arquivo chamado backup.bkf. Ok, ó, dentro dessa pasta de rede, um arquivo chamado backup. Avançar, concluir. Bom, ele já começou agora. Recuperação automatizada do sistema do Windows. Eu guardo enquanto o Windows armazena as informações do volumes. Ok. Eu vou abrir aqui o gráfico de... o warning já sumiu daqui, porque ele já terminou a exclusão lá. Eu vou abrir agora o gráfico da rede do nosso ISA. Eu só preciso saber qual placa de rede é a local. Deve ser de outgoing, porque ele está tendo saída de dados, né? Espero que seja esse. Com certeza é esse. Ó, como é que já subiu. Bom, aqui no gráfico do Linux, ó lá, já voltou a ficar estável. O último dado coletado, 14.06.
Então já voltou a ficar estável nesse 14.06, que foi o que a gente liberou de novo. Aqui tá, o gráfico mudou automaticamente, eu não fiz nada na página, vocês são a prova viva disso. Ou seja, o nosso gráfico ele monitora bem, gera uma média, o último dado coletado, o pico que teve, a menor queda que teve e uma média de futuro. E o desenho do comportamento de acordo com o horário que ocorreu. Bem completinho, né? Isso sempre na última hora. A cada hora ele mata um minuto. Cada minuto que passa aqui, ele mata um minuto aqui atrás. Então ele vai ter sempre a informação da hora, da última hora recente, né? Daquele momento. Bem bacana. Mesma coisa está ocorrendo aqui no nosso Windows AD, né? Aqui ó, o W2K3 Standard AD, Free Disk Space, C2 pontos. Ele está monitorando aí o espaço livre no C2 pontos. E aqui a gente está monitorando o tráfego de saída de saída da nossa placa de rede Intel tal, a placa Connection 2. Olha lá, o gráfico já está mudando a escala, tá vendo? Lembra que ele tava umas ondinhas aqui, ó? Acabou de mudar a escala automaticamente, porque ele está aumentando aí o tráfego, né, de saída de rede. Então ele já mudou. Vou abrir uma outra abinha aqui dos hábitos, que a gente, além de monitorar o tráfego de saída da placa de rede do ISA, vamos também monitorar o HD do ISA, tá? Cadê? Network Interfaces do ISA, no caso é File Systems. Aqui ó, File Systems do ISA, tem aqui ó, espaço disponível no C. O espaço disponível no C não vai mudar porque a gente não está gravando nada no C. Ele está estático porque ele caiu um pouquinho, porque esses daí são os arquivos temporários que ele usa, né? Ele está usando o HD para poder fazer o backup, então ele grava um pouquinho no HD e joga para a rede, grava um pouquinho no HD e joga para a rede. Então acho que ele vai ficar, enquanto ele estiver trabalhando no backup, ele deve ficar nessa faixa aí que ele está agora, que foi o que ele caiu. Mas depois ele volta ao normal. Deixa eu voltar aqui, vamos ver as demais, a outra placa de rede aqui. Eu abri aquela de cima, vamos ver essa daqui de baixo. Essa daqui teve um pico, que acho que foi quando eu configurei aquela hora o IP, né? Mas foi um pico de 120 bytes, né? Nem 1 kilobyte foi só 120 bytes mesmo por segundo, que foi a aplicação da placa de rede quando eu alterei aquela hora. Mas aí sem internet não está tendo saída nenhuma de dados. Isso daqui seria bem interessante para o ISA mesmo, inclusive na placa de rede de WAN, né? Porque se a gente tem, por exemplo, 10 máquinas na empresa, todo mundo sai pelo ISA como proxy. Aí além do ISA fazer o filtro de sites e as regras lá de segurança, com os hábitos a gente consegue monitorar o quanto de dado está saindo da placa de rede do ISA, né? Quantos kbytes, quantos megabytes, quantos gigabytes por segundo estão saindo aí a cada minuto que passa. É bem bacana mesmo. Então eu acho que eu cliquei no gráfico da placa certa, porque aqui está zerado, né? O incoming também deve ter aumentado, esse aqui. A Connection 2, essa mesmo. Olha lá, a entrada de dados também aumentou. Por que a entrada de dados também aumentou? Se a gente está fazendo backup para fora e não para dentro. A gente está fazendo um backup do lado do ISA para a minha máquina física. Eu não estou fazendo backup da minha máquina física para jogar dentro do ISA. Mas a placa, o tráfego de entrada também aumentou porque também tem o pacote de resposta de envio, né? Por exemplo, ele gera um pacote e manda para fora. Esse pacote precisa ser confirmado que foi recebido. Na camada OSI é assim que funciona, né? Então também tem o tráfego de entrada. Lógico que o tráfego de entrada é bem menor do que o de saída, porque o de entrada é só as confirmações dos pacotes, e o de saída é o pacote em todo que está sendo enviado. Tanto que se a gente for ver a escala aqui, ó, a escala já está nos 30 megabytes por segundo, ó. Tá 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá pulando de 5 em 5 megas. Na de entrada tá pulando de 50 em 50k. Ou seja, ó, tá bem diferente a escala aí, né? Tanto que o pico máximo foi 352 kbytes, né, na entrada, e aqui foi 26 kbytes na saída. Acho que vai ficar estabilizado aí nos 26 a comunicação, porque o server 2003 acho que não vai ficar mais rápido que isso não.
conectado a 100 megas por segundo, ele deve fazer a transferência aí via LAN a no máximo 30, mas acho que vai ficar nos 26 aí mesmo. Deixa ele fazendo backup. O pico dele, não, na verdade atualmente está 22.93, né, o último dado coletado. O pico máximo foi 26, que é essa pontinha que tem aqui. Né? Enquanto isso, o nosso HD do AD está diminuindo o espaço livre, está indo pro saco. Tá aqui disparando backup. Esse outro tá disparando. Opa. Deixa eu minimizar aqui. E o nosso Linux já terminou o backup. Eu já mostrei o gráfico dele para vocês. E também funciona no próprio servidor Linux. Tá? Bom, deixa eu fazer um pouco esse backup. Deixa os gráficos aí sendo alimentados um pouquinho. Eu vou encerrar esse vídeo agora que já são 2h32. E vamos começar outro vídeo. Valeu, abraço.